Olá. Deixa eu colocar um fone, peraí. Haha, Ê, deu certo! Uhul! Boa noite, tudo bem, Tânia? tudo bem, Tê? Como Tudo é que você tá? jóia. Vamos esperar um Eu pouquinho o tô. pessoal entrar aqui, Claro. né? E aí? Tudo bem? Como é que você tá? Muito obrigado pelo convite. Tá Ai, eu dando um tomei eco aí, Tê? eco. Ixi, aqui o meu É, tá ok. O que será, hein? agora parou. Parou? Parou? Parou, parou, Então tá bom. Então parou. tá, eu já vou. Eu tô meio nervosa, Tânia. Você me ajuda aí, tá bom? Ah, que nada! Conversa de amigo. Tá certo, um bate-papo. A gente vai fazer um bate-papo É legal aqui verdade, hoje, é verdade. Isso aí. né? E a gente vamos aguardar só um pouquinho para já tem umas Claro. 12 pessoas. A A Cláudia Cláudia tá falando que o som tá Tosi. ok. Então, se tá ok, Beleza. tá ok. Então tá bom. Então, beleza. Então, boa noite. Acho que vamos começar, né, Tan? O que você acha? Temos Vamos lá, 12 vamos lá, vamos pessoas. lá. Então, bom. Então, boa noite, Fala do fórum, pessoal. a gente fala, olha lá, ó. Sim, é A Cláudia falou para falar verdade. do fórum. É verdade. Então, né, no dia agora, no final deste mês, no dia 30 e 31, dia 30 teremos o pré-fórum e no dia 31, é 30 e 31? Meu Deus do céu, é isso mesmo. 30, 30 e 31, é 31. isso mesmo. Isso mesmo. Dia 30 nós teremos o pré-fórum e no dia 31 nós teremos o Fórum Paulista de Arte Terapia. Então todos estão convidados, é só entrar no site da ATESP e ver lá e se inscrever, que é no IVEM 3, né, que a gente se inscreve. Então vai ser bem bacana, porque a gente vai falar sobre ação social, né, o tema será Eu ação achei bem social, legal o bem interessante. pré-fórum ser a respeito das pessoas que terminaram, né, a formação, a oportunidade de mostrar aquilo que eles Sim, trabalharam, sim, né, durante a formação. Muito isso, legal essa ação o, da TESP de trazer isso. isso, o pré-fórum foi para a gente fazer a troca entre as instituições, ver o que está acontecendo, o que eles estão trazendo de projeto de arte terapia, né? O que os estudantes estão trazendo assim do forninho, bem quentinho, o que está Muito bom, acontecendo. Então vai haver uma troca bem bacana. Então eu acho que é uma muito. forma de unir, né? E fortalecer É. a, o, Ideias novas, né? exato. Ideias novas, o que está Sim, acontecendo, é muito sim, legal. e uma troca muito boa, Parabéns à né, pra TESP, gente, uma troca muito boa. Então, com certeza. eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Tereza, a minha primeira formação foi arquitetura, e depois eu me tornei terapeuta holística e fiz a minha especialização em arte terapia. E depois da arte terapia eu fiz especialização em mitologia criativa, contos de fadas e psicologia analítica junguiana. E eu faço parte da diretoria da ATESP, né? E hoje estou aqui com a Tânia, que é uma arte terapeuta muito dinâmica, muito empreendedora, né? Que ela é muito rápida assim. E Tânia, eu queria que você se apresentasse para a gente e depois a gente fala o que nós vamos falar Vamos aqui. lá. Legal. Meu nome é Tânia, minha formação é de arte e educação, eu venho da arte e educação. Agora uma graduando em psicologia, mas de qualquer forma a minha trajetória foi em cima da arte terapia, depois da arte e reabilitação, que eu trabalho há 15 anos dentro dessa área, a formação em neuropsicologia, neuropsicopedagogia e um mestrado em distúrbios do desenvolvimento, né?
sempre pensando, minha área de atuação sempre foi pensando na deficiência, nas dificuldades de aprendizagem, então sempre foi dentro dessa linha. E sou a responsável pela Arte Reab, né? Sim. E como você falou, sou 220, não tem jeito. Não, não é 220 não, é 330. 330 volts. Então, e hoje nós vamos falar das vivências arte-terapêuticas online. Por quê? O que aconteceu? Em março, a gente estava lá com a nossa vidinha normal, né? Todo mundo atendendo, os arteterapeutas atendendo geralmente presencial, né? E de repente veio essa pandemia, a quarentena, o isolamento. E aí a gente falou assim, gente, e agora, né? O que nós vamos fazer? Tá todo mundo isolado e a gente precisou se reinventar, né? Como que a gente poderia trazer esse nosso atendimento presencial para o online? E aí a Tânia vai trazer como que ela foi. A Tânia trabalha com crianças e com idosos, e depois ela montou um outro grupo, que daqui a pouco a gente vai falar. E eu queria saber de você, Tânia, como que você fez essa transição? Porque são grupos diferentes, então essa transição provavelmente assim, é diferente na hora do lidar com essas pessoas, né? Como que você fez? Deixa eu só, Cláudia, ver se melhorou. Eu tirei o fone, não sei se melhorou. Eu acredito que não. Que eu ainda estou ouvindo Para mim tá ok. Tá? Bom. Então, assim, eu trabalho com idosos, trabalho com crianças. E então, quando chegou a pandemia e a gente foi pensar a transição, então, na verdade, eu acho que a história do isolamento social, ela trouxe para todo mundo que trabalha com arte terapia a ideia, a coisa do e agora o que a gente faz? A gente trabalha com a mão na massa, o que a gente vai fazer, né? E eu trabalho numa instituição com idosos e a primeira coisa que a gente fez foi todo mundo trancado dentro de casa, eu pensando muito como é que eu poderia chegar nesses idosos para que eles continuassem tendo alguma atividade, que a gente conseguisse ainda estar falando de arte. E aí, no início, eu comecei produzindo alguns e-bookings com algumas atividades de arte que que eles pudessem chegar até eles, e aí deixei liberado para mais gente poder usar esse material. Com os idosos, daí depois, na instituição, a gente foi pensando como é que a gente poderia se encontrar. Então, a gente chegou à conclusão ali do Zoom, depois de ter passado por uma outra plataforma, a gente conseguiu chegar no Zoom. Então, a primeira coisa que a gente teve que entender é que a gente tinha que fazer uma educação, uma aprendizagem, que era como é que usava a plataforma, porque não era uma coisa convencional para a gente ficar usando plataforma de internet. Para nós então, já é difícil. Né, para nós, assim, eu tive que me adaptar, que eu não sou muito tecnológica, imagine para os idosos, né? Eu quero saber como que você fez isso com eles. Exatamente. A gente foi fazendo, então, vídeos que mostrasse para eles como é que eles chegavam na plataforma. E quem, de repente, não conseguia, a gente ia lá individualmente mostrar como é que chegava na plataforma. E o que a gente fez? A gente criou uma rotina. Então, todos os dias, às 3 da tarde, nós vamos nos encontrar. Então, vamos começar primeiro só conversando como é que está sendo, ficar dentro de casa e tudo mais. E aí, a partir daí, vamos começar a criar uma rotina de atividades. E voltaria, então, a minha atividade para quando era, que era sempre às quartas-feiras que a gente se encontrava. Hoje, a gente consegue se encontrar... Lógico que eles, com o tempo, receberam da própria instituição uma aquarela, alguns papéis que a gente consegue ali trabalhar, fazer alguns trabalhos de arte, mas, de qualquer forma, a arte, nesse sentido do grupo que a gente tem formado, ela é um ponto que a gente vai conversar sobre nossas memórias,
nossa vida, às vezes para tudo para falar o quanto tá difícil, sim, né? Então, assim, a arte ficou como um link para a gente falar de vida. sim. E é isso que a gente faz, a gente fala de vida. Tânia, quanto tempo assim precisou para eles assim se adequarem, se adaptarem à nova tecnologia? Como a gente estava fazendo isso, uma coisa de rotina, uma coisa todos os dias, em um mês e pouquinho, a gente já conseguia ir, assim, que mais idosos acessassem. A gente Sim, tinha, então, alguém que precisava de uma ajuda mais específica, a gente ia tentar uma ajuda mais específica. É claro que não é todo mundo que conseguiu entrar, então a gente conversa com essas pessoas pelo telefone ou conversa pelo WhatsApp, se elas conseguem conversar pelo WhatsApp. Mas, assim, tentando o máximo possível que essas pessoas realmente estivessem dentro do grupo e, caso eles não estivessem dentro do grupo, tentando mandar alguma atividade, alguma vivência, alguma proposta para que eles pudessem fazer na casa deles, que eles não ficassem totalmente desamparados do que a gente estava vivenciando. entendi. E aí a instituição, ela fez kits básicos para cada um deles e enviou para eles, foi isso? Isso, a gente falou, qual era o material ali que facilitaria para a gente trabalhar. Então ficou uma coisa meio aquarela e papel seria um material básico que a gente conseguiria que eles tivessem as cores, tivessem as tintas, um lápis que eles tivessem em casa, para alguns foi encaminhado também lápis, borracha, para que eles trabalhassem dessa forma. Mas a gente já teve, por exemplo, vivências que a gente acabou fazendo brinquedo de papel, que é uma coisa que a gente fazia muito antigamente, brinquedo de papel, e a gente foi relembrar sobre brinquedos de papel que a gente fazia na infância. Então, Uhum. o avião, aquele que abre e fecha, enfim, cada um foi trazendo aí a sua vivência do que tinha de brinquedo Sim. de papel, por exemplo. O papel foi E, e o que eles mais que precisaram nesse momento, né? E ainda também, né? Porque a gente ainda tá flexibilizado, mas a gente ainda está de quarentena. Mas assim, o que eles mais acabou. buscavam nesse momento seria de verdade o relacionamento, né? Essa troca, a Conversar. conversa, de repente Saber desabafar, que a gente falar estava sobre o seu ali. dia. E isso, o que eles mais precisavam Exatamente. era isso. Saber que a gente estava ali, na verdade, né? Porque, assim, é um olhar, eu acho que é o olhar o arte terapeuta e qualquer da terapia tem que ter, que é flexibilizar o pensamento. Então, assim, pensar em outra coisa. Então, nessa hora, não dá para fazer arte no sentido do fazer artístico. Poxa, então vamos pensar em alguma coisa que a arte ainda esteja favorecendo tudo isso. Então, nesse sentido, a história da arte é muito forte para o que a gente conversa. A gente Oh, ouve músicas, a gente conversa sobre artistas e associa sobre coisas que nós passamos, né? entendi. Então, as dificuldades do artista e a forma como o artista flexibilizou é uma forma como a gente também pensa e trabalha com isso. Ô, Tânia, tem uma pergunta aqui da Meg. Ela está perguntando qual foi a duração das oficinas e se consegue se fazer as atividades em quanto tempo. Assim, em quanto tempo você disponibilizou para eles o tempo de oficina? Tá me escutando? Tá me escutando, Tânia? E, Tânia? Eita, saiu. Espera um pouquinho. E agora? Hum, acho que a Tânia vai ter que entrar de novo. Espera aí que eu fiquei sozinha. Espera aí. Deixa eu escrever aqui para ela.
Ela vai voltar já já. Então, mas é bem bacana essa transição, assim, porque foi novo para todo mundo, né? Eu mesma, trabalhando com pacientes com esclerose múltipla, a gente também ficou um tempão parado, né? Porque eles são é, autoimunes, então, isolamento total, e a gente também teve que se adequar e fazer kits também para essas pessoas, né? E nós estamos atendendo online. A Tânia já vai voltar já já, tá? Vamos aguardar um pouquinho. E, pessoal, se tiverem alguma dúvida, pode fazer as perguntas que aí a gente vai passando. A gente vai respondendo, tá bom? E voltou? Voltamos? Cadê? Ah, vocês estão vendo meu painel aí, assim não Eu vai. tô vendo a sua Frida Kahlo. A Frida, Ah, a então, Frida, meu telefone resolveu dar. Ficar. Essas são as coisas da tecnologia que a sim, gente sim. enfrenta no dia a dia também. E faz parte, né, Tânia? Aqui em casa tem cachorro, tem hora que o cachorro late, tem hora que a internet fica instável, tem hora que acaba a força, acontece de tudo, né? Total. Então, Tã, você estava falando. Então, houve uma pergunta, a Meg perguntou. Ela perguntou assim: quanto tempo você destinou para as atividades com os idosos no seu atendimento online? Então, no atendimento online, a gente tem o tempo que é nosso encontro. Nosso encontro com eles dura 1 hora. Entendi. Por isso que a gente tem muito mais a parte da conversa, né? Deixa eu colocar aqui o fone para ver se melhora o Que eco. era o que eles mais estavam precisando, de conversar, né? Eles, de verdade, eles não estavam querendo fazer atividade, né? Assim, agora, por exemplo, o que a gente faz? A gente estimula para aqueles idosos que quiserem fazer alguma atividade durante o período que a gente não se vê. Então, daí, quando a gente inicia, eles trazem algumas coisas que eles fizeram e tudo mais, e trazem algumas reflexões daquilo que eles fizeram. Mas, realmente, a coisa da fala, principalmente com o idoso, né? A coisa de ouvir. Era o nosso lugar de escuta, Sim. na verdade, né? Não da nossa fala. Então, às vezes, por exemplo, hoje a gente falou de Renoir e a gente estava falando a respeito dele ter reumatismo e de tudo que ele enfrentou, e ele falar que ele ainda queria pintar o belo, que ele ainda queria trazer o belo. Sabia que a vida podia não ser bela, mas ele podia trazer o belo através da arte. Que lindo. E isso foi uma possibilidade de reflexão nossa Sim. a respeito disso. Então, assim, a gente sabe que não está tudo legal, Sim. né? Mas, o que a gente pode? A gente pode se permitir a olhar coisas melhores, a coisas, né, ao belo. O que é? E eu acho que essa... Como lidar, né? Tem aquela coisa que não está muito legal, mas eu posso escolher ver de uma forma diferente, sentir diferente, né? Eu não tenho como eliminar, Exatamente. mas eu posso sim, procurar ver de uma outra forma, né? E o próprio ver arte já é um processo terapêutico, né? A gente não precisa sempre estar engajado na coisa do fazer. Muitas vezes o ver, né, discutir sobre aquilo que eu vi, já é um processo terapêutico. Com certeza, né? Com certeza. Então, neste grupo especificamente, a gente não se pega tanto no que a gente vai deixar para o tempo para fazer. Sim. Se tiver um tempo para fazer, a gente vai fazer, senão a nossa discussão é muito rica. Sim, mas eu acho que o principal, Tan, é a escuta. É que às vezes a gente fala assim, vamos fazer, a gente planeja, não sei o quê.
tem pessoas que querem fazem um planejamento e querem seguir à risca o planejamento. E não é assim, né? A arte-terapia não é isso. A arte-terapia é muito a escuta. Né? E a escuta amorosa, escuta. É o que vem naquela hora, exato, né? o que está surgindo naquele momento, né? E com relação às crianças, como que foi feito? Então, as crianças, eu normalmente faço um trabalho com kits. Então, elas planejam junto comigo o que vai chegar na casa delas. Então, a gente antecipa o que a gente vai fazer um mês antes. Então, assim, no último atendimento daquele mês, a gente conversa sobre o que ela quer ver, o que ela quer conversar, o que ela quer, que ela quer trabalhar. E aí, normalmente, o Canva é muito bom para isso, porque ele tem uma série de imagens e a gente fica ali passeando pelo Canvas, pensando o que é que vai despertar para a gente. E normalmente, então, no meu primeiro atendimento com eles, eu envio para eles um kit básico, que tem papel, tem aquarela, tem lápis, porque tudo pode mudar no meio do caminho, né? Eu estou planejando com eles, mas pode ser que alguma coisa aconteceu durante esse mês aí que eu preciso de papel e lápis e tinta para eles usarem, ou alguma massa e tudo mais. E deixa eu te Mas perguntar... normalmente aí a gente vai trabalhar com imagens que eles trabalharam durante, que eles pediram, com coisas que... Aí a gente vai discutir eles assim, essas crianças, para eles é muito fácil trabalhar com Canva. No instantinho eles aprendem. Ou eles precisam de alguma ajuda? Os adolescentes ainda. Eles já vêm com kit interno aqui na cabeça. O chip já tá pronto. É verdade, né? Já vem com chip. O chip já tá pronto, Mas, normalmente, assim, o Canva é uma coisa que a gente pode, ou a pessoa trabalhar e compartilhar a tela. Eu trabalho muito pelo Zoom. Então, a pessoa pode compartilhar aquela tela comigo, ou eu tenho o Canva e deixo aberto uma pasta que é dela. Então, na pasta que é dela, tem as coisas referentes aos trabalhos que ela está fazendo. Então, quando a gente se encontra, tem lá o que ela escolheu, o que ela quer continuar, se ela quer já começar um projeto novo, mas dentro da minha pasta do Canva, que fica ali separado, como se ele tivesse no meu ateliê. No meu ateliê, o que vai acontecer? Eu vou estar separado com o material dele. E aqui a mesma coisa. Se ele estiver trabalhando no Canva, ele vai estar trabalhando assim. Aí você compartilha com ele e vocês trabalham juntos, é isso? Isso. Porque o Zoom, ele tem aquela ferramenta do compartilhamento do mouse, né? Então, eu posso estar com o mouse e a pessoa estar com o mouse também. E a gente vai estar trabalhando em cima disso, em cima desse movimento todo. Então. A Rosana colocou que sobre sabe mais, mas, Rosana, eu sou uma fucenta de internet, de coisas de internet e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que fuçar. A gente tem conversado muito isso no grupo sobre questão de tecnologia. E é uma apropriação mesmo que a gente tem que ter, porque a gente tem uma questão que é a arte digital, que está aí, que os adolescentes sabem fazer muito bem. Então, assim, a gente também pode fuçar e achar aí esses recursos, né? E é uma ferramenta que hoje, ela facilita muito, né? Por exemplo, às vezes eu estou aqui, tem algumas oficinas que precisam de revista. E às vezes a pessoa não tem revista, a gente pode pegar as imagens da internet, né? Então facilita bastante. E é muito mais rápido também, né? Dá para trabalhar bastante essa arte digital. Às vezes, por exemplo, às vezes tem imagens, que a criança escolheu ou o adulto escolheu, e aí eu peço para imprimir. E aí eu vou mandar na casa dele, por exemplo, aquilo impresso. A gente vai trabalhar com aquilo impresso, como se tivesse tirado da revista. Sim. A diferença é que ele não usou a revista. Ele pegou ali a imagem que ele viu como se a gente estivesse passando uma revista mesmo. Sim. Né? Com algumas possibilidades a mais, que é o que eu falei outro dia sobre livros de arte. A gente não mete a tesoura num livro de arte, dá né? dó. Dá uma dó. Dá muita dó. Então, assim, é diferente de... é diferente da gente poder imprimir isso. Sim. E daí mandar. E aí a pessoa pode fazer uma intervenção numa coisa que com aquela... Hoje, por exemplo, eu fiz uma fazenda em cima de
de uma arte do Van Gogh. Que legal. Provavelmente não faria isso se fosse uma revista, um Sim, pôster, né? sim. Não faria isso. Então, e a gente pode ver a arte digital como algo que nós, arteterapeutas, podemos explorar, que é pouco explorado isso, né, pelos arteterapeutas. Muito, muito. Acho que a gente pode explorar muito isso. Tem alguns artigos falando já sobre colagem digital em arte-terapia, trazendo a riqueza desse recurso. É claro que sempre dosando para quem a gente vai trabalhar, né? Porque não é receita de bolo. Então, para quem é que eu vou propor usar isso? Que momento eu vou propor usar isso? Então, daí é que está o olhar do arte-terapeuta, que tem que ter o profissional por conta disso, Sim. né? Por isso que a gente fala, a arte-terapia se faz com arte-terapeuta. Né? Arte é gostoso por si só, mas a arte-terapia a gente tem que pensar que ela tem que ter o profissional da arte-terapia para fazer essa facilitação. Sim. E fala um pouquinho dos e-books que você prepara para as crianças. Eu achei tão lindo aqueles dos monstros. Eu achei uma graça. É coisa de pandemia, né? Uma pessoa 220 dentro da pandemia é assim. Na verdade, começou com essa história de tentar alguma atividade que pudesse chegar para os idosos que estavam dentro de casa. Então, eu pensei, bom, o que eu acho bacana a questão da história da arte, vou tentar juntar com atividades que estimulem a eles trabalharem uma atenção, uma memória, que é ali onde eu mais circulo, né? Nessa questão de funções cognitivas e tudo mais. E aí, o e-booking dos monstros surgiu, na verdade, de uma questão com a minha sobrinha, que falou, eu tô com medo dessa coisa de perder coisas. E daí a gente começou a conversar à noite a respeito de monstros. Nossa, isso parece mesmo, né, uma coisa monstruosa, esse coronavírus aí, parece uma coisa monstruosa que tá vindo aí em cima da gente. E aí eu sentei no computador e comecei a pensar como seriam esses monstros. E daí foi que surgiu, e aí fiquei pensando na coisa que é a mais gostosa, que é criar nome de monstro, o que ele faz, né? E mandei para algumas amigas que tinham filhos e falei, olha, vê aí se isso daí funciona. Sim. Né? Falar sobre monstros, Sim. falar sobre o que está acontecendo, se é um gancho para falar sobre o que está acontecendo. E foi muito legal, eu tive devolutivas muito legais, tanto de pais quanto de profissionais que baixaram o e-booking e daí foram trabalhar com os seus pacientes em relação a isso. Sim, muito bom. E muito Tânia, legal. E agora, e esse grupo, né, das vivências arteterapêuticas, nosso xodó, né? Das vivências arteterapêuticas online, que é o grupo que você formou logo no início da pandemia. E eu também faço parte desse grupo. Obrigada, né, por ter me convidado. É verdade. E que foi logo no início, quando você me convidou, que você fez o convite pelo WhatsApp, né? Eu achei tão incrível essa ideia, Tânia, e eu me senti assim muito abençoada, muito grata mesmo, porque naquele momento estávamos todos assim, gente, o que nós vamos fazer? Estava todo mundo assim, meu Deus, e agora, né? E aí surge a Tânia com um grupo de arteterapeutas para a gente trocar. E o que é mais legal, grupo de arteterapeutas com diversas formações, assim, com as variadas formações, formação junguiana, gestáltica, sistêmica. E aí, às vezes, a gente está muito, por exemplo, eu sou muito da junguiana, então eu não vejo muita coisa da sistêmica ou da gestáltica, e vice-versa, né? Tem outros que não veem muito da junguiana. Então, a gente fez uma troca muito grande. Fala um pouquinho para nós, Tânia. Ele surgiu dessa necessidade, talvez minha também, de como é que a gente trabalha online. Porque se na formação de arte-terapia a gente fala assim,
a gente tem que passar pelo processo para dar para o outro. Como é que a gente faria, então, um processo de uma vivência arte-terapêutica se a gente nunca tinha passado por isso? Sim. Né? A gente não sabia como o recurso, como trabalhava com esse recurso, como fazer esse recurso. Então, ele surgiu, na verdade, de um convite que eu mandei para uma pessoa, outra pessoa mandou para outra, e daí formou-se esse grupo com 30 arte-terapeutas. Nós, em comum acordo, fechamos ter os 30 arte-terapeutas, né? E, na verdade, eu acho que ele virou um grupo terapêutico, além da aprendizagem que a gente estava fazendo. A gente está passando pela pandemia junto, né? A Tati Cunha colocou aqui como é que eu faço para participar desse grupo. Esse grupo específico, Tati, foi um grupo de trocas. Então, a gente falou assim, olha, é um grupo que cada um traz aqui uma vivência e a gente vai discutir sobre como está sendo essa vivência para a gente, o que poderia trazer mais coisas ou não, com a questão de todo mundo tinha que trazer um conteúdo teórico sobre aquilo que estava propondo. Não era simplesmente vir e propor uma vivência. Era estudar esta vivência e trazer esta vivência para o grupo, para que o grupo passasse por essa vivência. E é isso que a gente vem fazendo. Deste grupo surgiu, então, um grupo de estudo de vivência arte-terapêutica, que a gente convida os arteterapeutas para vir ao grupo, né, que acontece na sexta-feira de manhã e a partir do dia 5 de novembro começa a acontecer à noite também, com a coordenação da Miriam Garini e a coordenação da Arte Rehab. Então, a gente convida um arteterapeuta que venha para fazer uma vivência com a gente, trazendo esta fundamentação teórica toda. Então, o que foi rico desse grupo é que a gente viu essa construção, esse olhar, essa construção da arte-terapia sendo online. Então, dúvidas que a gente tinha, a gente colocava no grupo, a gente trabalhava então, olha, eu acho que isso daqui podia ter uma fundamentação a mais ou não. Então, a gente conseguia discutir isso de uma forma, tinham participantes do grupo, tem participantes do grupo que estão no grupo de uma forma sincrônica e uma forma assincrônica. Sim. Então, é legal porque a gente vê a devolutiva de quem não está no dia, não pode participar no dia do grupo. Então, é muito bacana, assim, como a coisa vai acontecendo. A gente fez agora uma parceria aí com a ATESP, com a TED do Rio Grande do Sul também, para que eles tenham desconto nesse grupo que a gente traz o arteterapeuta, porque a gente acha justo nesses grupos que a gente traz, o arteterapeuta que traz essa vivência, que ele seja remunerado, porque ele está ali trabalhando, trazendo para a gente uma vivência. Mas tem sido muito rico, assim, os dois grupos, e tenho certeza que esse da noite também vai ser muito rico. E naquele primeiro grupo dos arteterapeutas, a gente também faz, assim, a gente troca algumas experiências de fazer alguns testes, né? E, de repente, estudar junto, construir junto. Isso é muito importante também, é bem bacana. Mas eu acho que ele foi se estruturando, né, Tê? Então, assim, a gente começou todo mundo trazendo vivência. Então, primeiro umas vivências mais tranquilas, para a gente conhecendo o grupo, entendendo o vínculo e tudo mais. Tudo isso saiu agora o artigo na revista Cores da Vida, falando desse grupo de vivências terapêuticas online. E então a gente começou de uma forma um pouco ainda tateando quem era a gente, né? E hoje a gente tem um vínculo ali enorme nesse grupo de um trabalhar com o outro, falar com o outro, dar muitas vezes ali o subsídio para a pessoa fazer, dar força, né? Falar, não, vai, traz aqui que a gente passa por isso para você fazer com o outro. Então, assim, tem sido muito bacana. Esse grupo tem sido muito rico nessa quarentena. Eu acho que foi a possibilidade a gente conversou isso, que a gente se forma na arteterapia e depois a gente fica um pouco solitário dentro disso tudo.
Sim, Porque daí eu tô atendendo no meu ateliê, você sim. tá atendendo no seu, não sei muito. Eu tô só dentro da minha linguagem, daquilo que é de formação, né? Exato. Você falou da A gente fica Jungiana, só no então daí na você nossa tá. caixinha, no nosso quadradinho, É, e com isso a gente pôde é, trocar e ampliar o nosso olhar. Isso que foi muito bacana. exatamente. Exatamente. A Paula é muito legal, a Paula colocou aqui, a Paula participa e ela é de Campo Grande. Então, assim, é, é muito legal isso de saber que uma pessoa de Campo Grande, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Curitiba, pode estar Sim, junto. Então, eu acho que esse formato que a gente fez é um formato que muito bacana para os arteterapeutas pensarem, que é essa união para a gente conversar sobre. e essa foi a possibilidade do online, né? Você tendo internet, você pode estar do outro lado do mundo que você participa. Então a gente, né? A gente está É, muito mais próximo. Não é incrível que de repente assim, a gente fazia presencial e a também gente não acho. se encontrava tanto. E agora online, toda semana, ou então mais de uma vez, a gente está sempre Eu junto, falo, né? Parece que a gente está mais próximo ainda. que a gente encontra, a gente passou a encontrar muito mais as pessoas que a gente tinha vontade de encontrar. E não, assim, imagina como seria marcar um grupo de estudo, todo 30 pessoas numa quinta-feira às 10 da manhã. Quer dizer, até um se deslocar, o outro se deslocar. Aqui é literalmente, é no clique e a gente consegue. E eu acho que também daí há a questão da aprendizagem que eu falei dos idosos, que é a nossa também, Sim. né? A gente foi aprendendo a usar as ferramentas, a saber o que funcionava ou não, né? Dentro deste modo, tem pessoas que eu atendo que eu não consigo ver o que ela está fazendo ali na hora. Como, por exemplo, o compartilhar do Canvas, eu consigo estar junto fazendo aquela troca, né? Estar junto, que eu digo, mão na massa, né? Fazendo a troca junto ali da construção dele. Então, eu acho que foi muito rico o grupo nesse sentido, porque ele trouxe também aprendizagem para a gente como arte terapeuta, Sim. né? Que, assim, não quer dizer que isso vai ficar, se Deus, né? Não vai ficar Mas, desse jeito o tempo inteiro, mas é uma aprendizagem que a mas gente eu tem, acredito, Tan. né? Porque eu acho que a gente tinha a coisa do tipo, não vai Não, funcionar. E a gente olha, viu que eu funcionou. particularmente, como eu tinha as minhas travas tecnológicas, lógico que eu preferia o presencial, né? Mas é uma ferramenta que veio para ficar. Mesmo que depois que volte o novo normal, que tenha vacina, que a gente possa voltar no presencial, eu acredito que a gente vai continuar, a gente também vai continuar no online. O que você acha? E eu acho que essa troca vai Vai. ficar. Eu acho que essa troca vai ficar. Acho que é uma possibilidade dela ficar aí, da gente descobrir outros olhares da arte terapia. Por isso que eu falei para você que é super importante esse primeiro dia de fórum, na sexta-feira, serem as pessoas que se formaram e fizeram ali os seus trabalhos. Sim. Porque você traz um olhar diferente Sim. de uma pessoa que olhou de uma forma diferente a arte-terapia, que trabalha a arte-terapia de uma forma diferente. A gente passa a conhecer mais pessoas, né? Parece que a rede de arte-terapia fez... né? Isso. Se alongou, tem um monte de gente que a gente fala, nossa, uma pessoa que eu ouvia falar, agora está aqui junto comigo. Sim. Né? A gente está conversando, nossa, a gente tem papos que casam e tem papos que a gente fala, nossa, eu acho que eu preciso estudar mais sobre isso que ela está trazendo, porque eu não sei, né? Eu posso me aprofundar com isso. Olha que coisa legal a forma como ela pensou, né? Que ela pensou diferente do que eu penso. Sim. Então é muito legal isso. E é como a gente sempre fala, né? Não é porque terminou o curso de arte terapia que parou de estudar. Então é estudar sempre, e muito, né, Tan? Sempre, né? Eu acho. Acho que a gente vai seguindo o caminho daquilo que a gente descobriu qual é nosso público, né? Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei na CD que
e conheci a Annalise, que eu falei, meu Deus, isso daqui é meu mundo. Eu amei isso, eu não consigo mais pensar em sair deste mundo. Só que daí, quando você olha que aquele ali é seu mundo, você vai pensar, nossa, mas eu preciso estudar muito ainda para estar ali, né? Então, assim, aí você começa a seguir por um caminho de estudo que é o caminho de estudo daquilo que você quer se aprofundar para ajudar o outro. Sim, Né? sim. E eu acho que a gente E não uma para coisa vai puxando nunca. a outra. Você estuda uma coisa, agora eu preciso mais disso. E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe, né? E também, Não, de jeito nenhum. e também a hora que a gente fala assim, já sei tudo, você já está descendo a ladeira. Fecha acabou, a tampa do caixão. Você já está descendo a ladeira. Fecha a tampa do caixão, porque daí o negócio tá difícil. De jeito nenhum. E é tão legal saber que a gente pode descobrir coisas novas, né? Pode saber. Eu acho que é fundamental, aliás, para quem trabalha com arte, trazer isto, né? Essas novas possibilidades. Vou dar um exemplo do Faça Memórias, que é um projeto que eu participo, que tem o apoio da Arte Rehab, que a gente começou fazendo isso dentro do Tomiotaki, esse projeto dentro do Tomiotaki com a Cristiane Pomeranz, que é quem coordena esse projeto. E aí, de repente, tiram da gente a possibilidade da gente estar dentro do Tomiotaki, mostrando para os idosos toda aquela diversidade da exposição e do que a gente estava fazendo. Bom, o que a gente foi fazer? A gente foi se adaptar, que é o olhar de quem trabalha com arte. É se adaptar, é mostrar, pensar em outras formas, outros recursos. E agora a gente está fazendo online, Tereza, indo para a ILPI, que a gente no primeiro momento falava, meu Deus, como a gente vai entrar numa instituição de longa permanência para idosos? Online, e a gente está conseguindo fazer isso e está incrível. A gente está conseguindo fazer essas aulas online que a gente está fazendo, o aberto, né? Trazendo esse conteúdo de discutir arte e vida. Que legal. Né? Que é o foco do Faça Memórias, que é trazer arte e vida. Então, assim, é incrível. Sim. O que faz isso, a nossa capacidade de adaptação. Sim. Né? E o que eu assim, mais assim admiro, Tânia, é essa assim, por exemplo, não existe mau tempo, né? Olha, não deu, então a gente se reinventa, né? E isso que é mais legal, assim, da gente ser criativo, trabalhar com a arte, encontrar novas formas, né? Exatamente. E de repente, às vezes... É só o cérebro criativo que vai fazer isso, né? Que vai achar outras formas, porque senão eu caio e choro. Eu caio e deprimo, porque eu não vejo outros caminhos. Trabalhar a neuroplasticidade, né, Tânia? Exatamente, outras formas de pensar. Sim, muito legal. E, Tânia, a gente ainda tem mais um tempinho, eu queria que você falasse sobre esse seu trabalho de arte e reabilitação junto com a arte-terapia, a neurociências, a neuropsico... Agora, como é que era mesmo a palavra? Neuropsicopedagogia. Isso, me conta, me fala assim, fala um pouco pra gente. Eu sou uma apaixonada por neurociência, eu acho fundamental, assim, a gente ter algum estudo ali nessa área, trabalhando com arte, que a gente trabalha muito com uma questão de funções executivas, né? A gente trabalha muito com essa questão da criatividade, de trazer outras possibilidades. Então, eu acho incrível. É uma área que eu comecei a me especializar a partir do momento que eu estava dentro da CD. Por quê? Porque eu fui entender o que era o cérebro com uma lesão, que ele não ia responder da mesma forma e como ele ia responder, né? Sem tirar a questão de que é uma pessoa ali, né? Sempre a patologia como fundo e a pessoa como figura, né? Mas eu precisava entender para poder atender. Então, é aí que eu comecei a entrar dentro disso. A Annalise Francischetti é a referência de arte e reabilitação, é minha mãe da arte e reabilitação.
Então, que trouxe todo esse conteúdo e eu fui me aprofundar neste conteúdo, fui conhecer mais como é que eu podia alinhar aquela arte que era a minha formação de arte e educação, a questão da reabilitação, como eu podia fazer estímulos cognitivos a partir da arte, que traz essa formulação tão lúdica, essa forma tão prazerosa de fazer, porque a gente aprende muito quando a gente está motivado, Sim. quando a gente está num momento de prazer daquilo que a gente está fazendo. E aí hoje, por exemplo, os meus atendimentos, eles circulam muito em torno disso. A estimulação cognitiva com a arte-terapia, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, de déficit cognitivo, eu entro com a questão da arte, reabilitação, que está dentro dos aspectos perceptivos, né? Dos aspectos motores. Então, é uma junção de tudo isso, assim, esse trabalho é uma junção de tudo isso. Eu penso muito como eu posso estimular aquela pessoa através da arte. Sim. Né? Como é que eu posso fazer isso usando um movimento artístico? Como é que eu posso fazer isso usando uma imagem de um artista que fez? Né? Uma das questões que a gente sempre fala de atender, por exemplo, idoso, né? É que assim, ele tem toda uma história. E essa história muitas vezes se casa com coisas que passaram na história da arte. A gente pode trazer ali para que ele traga memórias dele, para que ele se atente ao que a gente está contando, para que ele tenha essa oportunidade de conversar. Sim. Então, esse formato de juntar a estimulação cognitiva, a arte reabilitação, a arte terapia, é este núcleo aí de trabalhar o estímulo cognitivo, sim, entender a patologia, entender como é que eu posso trabalhar. E o quanto que é importante para o idoso ter a sua história valorizada, né? Eu sempre digo que o idoso, ele é uma biblioteca ambulante, ele tem muito conhecimento e às vezes ele está lá quietinho no cantinho dele, ninguém dá valor, e quando a gente começa a estimular, quanta riqueza vem também, né? E quantas histórias incríveis. Exatamente. E eu acho assim, pensando na pessoa que tenha uma questão de uma perda de memória, né? De alguma questão ali referente a uma demência e tudo mais, a gente também tem que valorizar essa história, tem que achar a forma de valorizar essa história, tem que estimular como é que a gente vai contar a história dessa pessoa, né? E o quanto eu acho a arte nesse sentido como movimentos de arte, história da arte, muito rica para trazer isso. Eu acho que ela conta uma história e ela consegue fazer um link tanto com a criança, né, quanto com o adulto. Eu tinha um projeto que chamava Viagem pela História da Arte, que a gente passava por todas as fases da história da arte, trazendo novos materiais para trabalhar, sim, novas curiosidades. Ah, eu lembro. Quem eram os artistas? Sim, eu lembro, lá na arte reabilitação da ACD, foi muito legal. Era muito incrível, né? E as crianças adoravam. Sim, era muito bom, é muito divertido. É verdade. E trazer tudo isso com leveza, com alegria, né? Porque realmente tem que ser tudo muito prazeroso, porque pesado não dá, né? Exatamente, porque assim, muitas vezes a questão acho que a reabilitação está muito nisso, que às vezes a gente fala muito da coisa do que perdeu, né? Principalmente dentro da instituição ali no momento da reabilitação, está muito focada naquilo que perdeu. Sim. E aí, no sentido, quando você vai trabalhar com arte, são as minhas possibilidades, as minhas diversas possibilidades, sim, o que eu posso fazer. Como é que eu posso fazer? Sim. É a identidade da pessoa mesmo, né? É o que ela é capaz de fazer. Então, não aquilo que ela não é capaz de fazer. E na arte não precisa de borracha, né? Você pingou lá, errou, entre aspas, aquilo vira outra coisa. Manchou, a gente dá uma outra forma. Exatamente. Né? Então, é uma forma da gente ressignificar, né? E também também é possível, nesse sentido, assim, da gente
tipo, achar que fez errado ou que manchou, que não ficou do jeito que a gente queria, e a gente dá uma outra forma, trazer uma outra proposta de ser resiliente com isso também, né? Trabalhar essa resiliência. Exatamente. Eu acho que a arte traz essa possibilidade da gente discutir de uma forma Sim, lúdica aquilo que está acontecendo, né? Eu, normalmente, quando eu falo dos impressionistas, eu falo, para você ver um quadro impressionista, o que você tem que fazer? Dá um passo para trás, senão você só vai ver mancha, não é? sim. Então, quando você está com um problema, o que você tem que fazer? Dá um passo Atrás, para trás, verdade. faz que nem os impressionistas. Olha o seu problema como se fosse uma obra do impressionismo. Dá o passo para trás, quem sabe você não olha uma coisa Sim, diferente, você não tem um novo olhar sobre aquilo que você está vendo. Então, trazer, por exemplo, uma referência disso, que é de arte, para a gente pensar na vida mesmo. verdade. Coisas que a gente pensa na Verdade. E vida. a gente traz e Né? a gente olha e a gente pode olhar para a nossa vida e entender diferente, né? Ressignificando tudo isso e daí parar de sofrer, porque às vezes a gente sofre muito, né? Com uma coisa lá e a gente fica só naquele olhar, né? Só fica num ponto de vista, sendo que existem outros pontos de vistas, né? E nada é certo ou errado, tudo faz parte de um todo, não é mesmo? Exatamente. E eu acho que a gente tem caminhos dentro da arte para trazer isso. Materiais, história, uma diversidade de instrumentos e ferramentas que a gente tem para utilizar e para trazer essa proposta de um olhar diferente, de trazer a criatividade. Eu acho que é isso. Fundamental a gente, como arte terapeuta, ter e estimular a Sim, criatividade nas sim. pessoas. Que é inerente a todos, né? Todos têm, e esse é o nosso trabalho. E Tânia, Exatamente. me Exatamente. fala assim, como você, eu vejo esse trabalho, nosso trabalho de arte terapia online, como assim algo que veio para ficar e algo que está dando, eu acho assim que os resultados são excelentes, tão bons quanto os presenciais. Assim, as suas últimas palavrinhas, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que assim, a gente vai ter que entender para quem que a gente vai dar o quê quando tudo isso, né, na hora que voltar. Eu acho que a gente teve uma possibilidade, por exemplo, de chegar num idoso que de repente não vai chegar até nosso ateliê, Sim, numa pessoa com deficiência que não vai chegar até nosso ateliê porque não consigo, por uma questão de transporte, de repente não consegue chegar. A gente vai conseguir chegar numa pessoa que naquele momento não está conseguindo ir até você e isso não vai ser mais uma barreira para chegar, sim, né? Mas é sempre aquela história do para quem eu vou dar o remédio. Se eu estou com dor de cabeça, eu não tomo remédio para dor de barriga. Eu tomo remédio para dor de sim, cabeça. Então, o arte-terapeuta é quem vai olhar isso e vai dizer, é este remédio que eu vou dar agora. sim, Por isso que a gente precisa estudar muito para entender também como é que esses dois universos, que é o universo presencial e o universo online, como ele trabalha, o que a gente consegue e aquilo que a gente não consegue fazer. sim, Né? sim. Então, bom, agora a gente está nos nossos últimos minutinhos. Alguém passou aqui. Então, deixa eu falar uma coisa. Quem quiser baixar os e-bookings da Arte Rehab, que estão gratuitos, é só ir lá no site da Arte Rehab, que é www.arterehab.com. Não é um conteúdo de arte terapia. Ele é um conteúdo aberto, que o arte terapeuta vai saber trabalhar arte terapia com ele. Né? Então, a gente precisa do profissional que vai mostrar como pode trabalhar com aquele material. O material está lá, disponível, gratuito, para quem quiser ir lá fazer o download. E lá também tem sobre os grupos de estudo, as pessoas que estão sendo convidadas agora para esses grupos de estudo, e a gente vai ter mais aí no ano que vem. A gente está fervilhando, 220, 360, Tereza. A Tânia pega fogo, né, Tânia?
né? E o que eu ia falar mesmo? Sobre... Ai, Cleusa, um beijo. Ô, Cleusa, esse quadro aqui é seu, você que me deu, viu, Cleusa? É seu mesmo. Ela falou. Isso. E então é isso. Mais alguma coisa? Ah, Tan, tem Tereza, aquela... muito obrigada. A Oi. revista, né, Cores da Vida, que tem o seu artigo e tem outros artigos interessantes. Na revista Cores da Vida, isso. Na revista Cores da Vida eles fizeram um especial sobre Covid, daí tem um artigo lá falando sobre as vivências arte-terapêuticas online, como elas aconteceram, como foi a formatação dela. E também tem um artigo novo aí na revista da TESP que saiu essa semana, né? O número Sim. 10 aí, tem um artigo também que eu falei. Ah, legal, Cláudia. A Cláudia está falando sobre colocar o conteúdo aí no site da TESP. Mando sim, pode deixar. Tá. E aí tem também a revista da TESP também tem um número aí sobre o que eu falei no congresso do ano passado. E quem não se inscreveu para o fórum, se inscreve para o fórum aí, que vai ser muito interessante. Essa última revista da TESP tem vários artigos muito interessantes, vale muito a pena conferir e já está no nosso site, é só entrar. E eu quero convidar todos a participarem do fórum e do pré-fórum, né? E muito obrigada, Tânia. Vai ser muito rico. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a todas as meninas aí do grupo de artes terapeutas do GR5, que a gente chama. Muito obrigado. Obrigado, Dilaina, pelo convite, né? Pela TESP, pelo convite. Muito, muito obrigado mesmo. A TESP é muito importante nesse processo que a gente tem de validar o profissional de arte terapia. Né? O fato da gente colocar nosso númerozinho lá, a gente está se reunindo, a gente está se unindo, é muito importante isso para a gente validar o que a gente faz, porque o que a gente faz é muito importante e na quarentena a gente conseguiu ver o quanto isso foi importante. As pessoas viveram nessa quarentena por conta de arte. Sim. A arte foi o que motivou as pessoas a continuarem. E inscrevam-se para o fórum, que a Dilaina falou. Tá certo. Inscrevam para o fórum. Então, pessoal, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Tânia. Obrigada, Tê. E vamos nessa, então. A gente vai encerrar. Beijo. Bom fórum. Obrigada. Beijo. Tchau.